O que está tomando o comando da sua vida? Nessa primeira parte do diagnóstico, nós vamos falar sobre ruído. Você muitas vezes acha que tudo que está acontecendo na sua vida é falta de força, mas não é. É ruído. E o que é ruído? Ruído é tudo aquilo que te distrai. Ruído é tudo aquilo que te tira do foco daquilo que você verdadeiramente tem que fazer, da sua identidade. Aquela sua identidade que ainda não apareceu, ou que aparece de vez em quando e você não tem controle. Então vamos lá. Ruído é tudo aquilo que ocupa espaço dentro da sua cabeça. Celular, telas, sexo, comida, música e outros ruídos. Todos esses ruídos, eles vão fazer parte de uma jornada onde eles realmente te tiram da estrada. E como que eles te tiram da estrada? Muitas vezes você não consegue ter clareza sobre aquilo que verdadeiramente você deve decidir, sobre verdadeiramente aquilo que você deve seguir. E são esses ruídos que atrapalham esse andamento, que atrapalham a distinção daquilo que é certo e daquilo que é errado, ou daquela caminhada que você deve seguir. Então eu tô aqui para falar para vocês exatamente sobre isso. Quantas e quantas vezes você não pensou em desistir do seu casamento? Quantas e quantas vezes você não pensou em desistir do seu emprego? Quantas e quantas vezes você perdeu a paciência com seus filhos? Quantas e quantas vezes você pensou inclusive em tirar a própria vida? Esse é o extremo do ruído. É aquele nível onde você não tem mais controle sobre as suas próprias decisões. Esse ruído é ele que atrapalha as decisões, é ele que atrapalha o fato de você ter que tomar a decisão correta, ou a decisão mais estratégica, ou a decisão que seja em conjunto, junto com seu marido, junto com a sua companheira. Essa decisão, muitas vezes, ela é falha ou ela não acontece exatamente porque o tempo desprendido está sendo dividido ou está sendo colocado 100% naquilo que te distrai, naquilo que você muitas vezes não se atenta, muitas vezes nem acredita que possa ser. Você deve estar se perguntando agora aí desse lado, será realmente que o excesso de tela, sexo, drogas, álcool, televisão, Netflix, será que o excesso de Netflix ou qualquer outra streaming, ou qualquer outro streaming, será que ele está tirando o seu foco? Será que ele está tirando o seu direcionamento? Ou ele está mudando o seu direcionamento? Você já parou para se perguntar sobre isso? Porque a primeira parte desse processo é você entender e conseguir ter a consciência, e é sobre consciência. Tudo isso aqui é sobre consciência. Então, nesse primeiro passo, nessa primeira parte da jornada do diagnóstico, é você conseguir enxergar e aceitar, que são duas partes. Primeiro você enxerga e depois você aceita que isso é um ruído na sua vida. Eu, como estrategista de nova identidade, exatamente eu estou aqui para te trazer esse ponto. Dentro dessa estratégia, dessa nova identidade, não é possível seguir sem enxergar que isso pode estar te atrapalhando e deve estar te atrapalhando. Talvez você não esteja fraca, talvez seja muito barulho por dentro. É simplesmente isso. Ruído é esse barulho, essa coisa que acontece, esse outro eu que muitas vezes fica quando a luz apaga, né? Porque quando a luz apaga é onde as coisas acontecem. Durante o dia, inclusive com o excesso de ruído, não dá para escutar aquilo que você deve escutar, aquilo que você deve perceber. Ou você percebe tudo com clareza? Você já parou para fazer uma análise se tudo o que você faz é com clareza? Se tudo aquilo que você age, as decisões que são tomadas com outras pessoas, os pontos de vista que você tem, que você possui, que você decide fazer, porque consciência é sobre decisão. A mente é onde detém o nosso conhecimento, mas a consciência é sobre a decisão. E é sobre a consciência. Tudo isso aqui é sobre consciência, como eu já disse. Você possui essa consciência exata, alinhada, 100% alinhado com o seu propósito, 100% alinhada com a sua direção, para onde você vai na sua vida? Você tem uma direção na vida? Porque se você não tem nenhuma direção, qualquer uma serve. Sem ter um propósito, sem ter uma direção, sem acordar, saber o que vai fazer nas próximas horas, no dia, sem acordar, sem saber o que vai acontecer, ou que pelo menos você tem expectativa que aconteça. É como andar sem uma direção num mar aberto. Você pode ir para qualquer lugar. Muitas vezes é assim que você se sente. Muitas vezes é isso que acontece na sua vida. Você deve estar se perguntando aí agora que muitas vezes você deve sentir falta de força, ou falta de disciplina, ou até falta de propósito. Mas o que eu posso dizer para você é que 60%, 70%, talvez 80% de toda essa jornada não é falta de nada disso. É o excesso de ruído. É tudo aquilo barulhento que está dentro da sua cabeça. É tudo aquilo que te distrai. É tudo aquilo que, como eu disse aqui agora há pouco,
que te tira da jornada. E é engraçado porque esse ruído, que parece ser uma coisa simples, ele entra na sua vida e ele se torna um hábito. E daqui a pouco ele se torna a sua própria identidade. E é através desse ruído que se tornou um hábito que começa a tomar a decisão por você. E não mais a identidade real, a identidade decisiva, a que realmente vai tomar as decisões corretas, com consciência, com a mente bem posicionada, com a mente muitas vezes até tranquila. E para você, mulher que já teve filhos, eu também quero trazer aqui um ponto de vista. Você já deve ter percebido, ou já se perguntou, se depois que você teve filhos, se você perdeu o rendimento? Você já se perguntou se depois de você, dos seus filhos nascerem, ou do seu filho, sua filha nascer, você não tem a mesma energia? Você não pensa da mesma forma? Não pensar da mesma forma é até comum, porque filhos é um processo diferente na vida da mulher. Mas eu quero trazer isso para a realidade de tomadas de decisão. Tomadas de decisão que realmente vão te colocar numa situação de consciência mais elevada e de direção. Você já parou para se perguntar sobre essa jornada dos filhos? Aí você deve estar se perguntando agora aqui, falar assim, então Douglas, então filhos é um ruído. Eu tenho 2 filhos, então eu tenho essa experiência para dizer para vocês aqui também. Filhos, eles não são o ruído. Ruído é aquilo que você permite que entre na sua vida e que se torne um hábito. E sim, através dos filhos, os ruídos aumentam. Aumentam as cobranças, aumenta a pressão, aumenta o desafio, aumenta a mudança de hábito que você tem na sua vida, aumenta a mudança de perspectiva de mundo, muda a forma como você enxerga as outras pessoas, muda a forma como você enxerga o seu marido, a sua companheira, muda também. Tudo isso muda. Claro, naturalmente, pela própria existência de um outro ser humano, isso muda. Agora, o que você trouxe para dentro de você quando tudo isso começou a acontecer? O filho nasceu, a pressão aumentou. O que você fez com isso? Começou a comer descontroladamente? Começou a se distrair com álcool? Começou a se distrair comendo compulsivamente? Começou a se distrair por uma questão de fuga emocional muitas vezes? Fuga mental e emocional? Se intocou dentro do streaming aí assistindo filme, se intocou dentro das redes sociais, nas telas, se intocou na televisão vendo TV aberta, notícia, desastre, tudo isso é ruído. Tudo isso é o que entra na sua jornada e que começa a tomar a decisão por você. Tudo isso começa a se tornar, é até duro dizer isso, mas essa se torna a sua identidade. E não mais aquela que você tem expectativa ou que você nasceu para ser. Porque essa pessoa que você nasceu para ser não é essa que você se tornou. Você está assim, você não é assim. São coisas diferentes. E é essa jornada desse primeiro passo, desse primeiro entendimento do diagnóstico, é entender que esses ruídos que se tornaram hábitos, eles podem ter se tornado a sua outra versão, a sua nova identidade. E não é essa nova identidade que nós queremos tratar aqui. Não é essa nova identidade que faz sentido. É aquela outra. Então, quando pode parecer uma dualidade de nova identidade, essa que você está vivendo agora, mas o que a proposta desse primeiro passo aqui é te mostrar uma parte da jornada, uma parte de tudo que você deve fazer para fazer com que aquela velha identidade se torne a nova identidade, e não o inverso. Então, eu me coloco aqui como estrategista exatamente para te mostrar onde está acontecendo. O que é esse ruído? Como ele entra? De que maneira ele entra? Para onde ele vai? Como que ele surge? Quais são os gatilhos? Vou deixar uma dica aqui para vocês. Todo ruído é engatilhado por alguma coisa. Então, eu vou mostrar isso aqui para vocês. Exemplo, cheguei em casa, conversei com meu marido, minha companheira. Qual é a primeira coisa que eu faço? Sentar no sofá. Então você engatilhou sentar no sofá depois de conversar com seu marido. Isso é gatilho. Vou dar outro exemplo. Estou com fome. Não, mas antes eu vou tomar um banho. Aí você toma banho e quando você volta você come. O gatilho da comida é o banho. E hoje o dia foi muito estressante. Nossa, hoje eu tô precisando relaxar. Aí você pega, toma uma cerveja, um vinho ou alguma bebida alcoólica para dar uma relaxada, que aliás é muito bom, mas você faz isso. E quando você faz isso, você engatilhou pelo ruído da dor que você sentiu do trabalho, que foi engatilhado por um pensamento. A questão é o tempo que você ressignifica isso. A questão é o tempo que você leva
sem perceber, e isso se torna um hábito. Aí todas as vezes que você chega em casa, você dá oi pro seu marido, sobe, toma um banho, desce, toma uma cerveja, um álcool, alguma coisa, janta, e aí você liga a TV. E isso se torna um hábito na sua vida. Esse hábito te colocou no automático. Esse hábito te colocou fora da sua identidade, a identidade que deveria estar ali, na tomada de decisão, na consciência. Então, nesse primeiro passo do diagnóstico, eu quero trazer vocês para essa reflexão, para essa ideia de entender o que é ruído na sua vida. Esse primeiro passo é entender o que é ruído e o que engatilha o ruído. E se esse ruído se tornou um hábito, e se esse hábito está te levando para essa sua identidade que você não quer ser, que você não quer se tornar, inclusive. Porque muitas vezes esse ruído, esse hábito, ele não necessariamente vai tornar você uma nova pessoa, uma pessoa diferente. Mas através das decisões que você toma por esses ruídos que estão aí sim, pode ser destrutivo, pode ser, muitas vezes, irreversível. Algumas decisões que vão ser tomadas por conta de todos esses ruídos. Não necessariamente ele é o fim, mas ele é o meio. Eu vou trazer aqui para vocês um ponto de vista sobre o cansaço. O cansaço é ele que engatilha o ruído. E por quê? Porque muitas vezes você acha que você deve trazer o ruído para que ele pare com esse cansaço. Então, eu estou cansado, eu vou beber para relaxar. Eu estou cansado, eu vou comer para passar. Eu estou cansado, eu vou deitar e vou assistir Netflix. Esse ruído, olha só que legal, olha que dica bacana. O cansaço engatilha o ruído. Olha só para vocês observarem esse ponto de vista. Cansaço só se cura com descanso. Cansaço só se cura dormindo, descansando. Sem esse descanso físico e muitas vezes até mental de não fazer nada, às vezes não fazer nada faz parte de fazer alguma coisa grande, muitas vezes. E esse grande é exatamente sobre você. É sobre tirar esses ruídos. É sobre se abster deles. E só o cansaço consegue engatilhar o ruído. Mas só o descanso que cura esse cansaço. Olha só que dica bacana. Se você não percebe que come para aliviar alguma coisa, se você não percebe que bebe para aliviar alguma coisa, se você não percebe que assistir TV aberta, streaming ou tela é para aliviar alguma coisa, realmente você não se deu conta de que esses ruídos estão tomando conta da sua vida. Certamente você não se deu conta que esses ruídos estão atrapalhando a sua identidade real, a sua essência, aquilo que você verdadeiramente é e não aquilo que você se mostra ser. Hoje eu não quero te dar aqui uma fórmula, eu quero te dar uma oportunidade de entender o seu governo, de entender que governar a si próprio é necessário se abster de ruídos. É necessário se abster de hábitos que foram gerados e cultivados durante todos esses anos, durante toda essa jornada. É necessário se abster desses hábitos para que o sucesso, para que as decisões, para que a consciência apareça. Esse é o nosso primeiro passo, esse é o nosso primeiro exercício. E para finalizar, eu quero dizer o seguinte: talvez os problemas que você tem não necessariamente é o seu ex, são os filhos, é o trabalho, é o companheiro, é a vida de casado. Não necessariamente seja isso. Eu quero trazer aqui para vocês a reflexão de que tudo isso pode ser ruído, tudo isso pode ser falta de governo, tudo isso pode estar te atrapalhando e te induzindo a achar que você tem todos esses problemas, quando na verdade esses supostos problemas, eles sempre vão existir. Filhos não vão deixar de ser seus filhos. Marido pode até deixar de ser seu marido. Isso aí também tem um problema. Sua companheira pode deixar de ser sua companheira, porque através desses gatilhos, que muitas vezes se tornam inclusive emocionais, através desses ruídos, podem te levar a tomar decisões muitas vezes irreversíveis. Então preste atenção sobre governo. Então a lição de hoje é governar minha própria mente para que as decisões sejam tomadas com consciência. Se você conseguiu identificar seus ruídos, você já deu o primeiro passo. Mas agora vem uma pergunta mais profunda. O que você usa para não sentir? No próximo vídeo nós vamos falar sobre anestesias, aquilo que te alivia momentaneamente, mas te prende dentro de si próprio, que te prende dentro dessa jornada que não te deixa caminhar, tá bom? Até o próximo vídeo. Obrigado por ter ficado até aqui.